E aí, pessoal do canal Tony Devito, tô por aqui para mais um conteúdo depois de uns dias sem conseguir postar. Tô de volta e vamos direto ao assunto. Alexandre de Moraes detonou a tese do poder moderador das Forças Armadas. Mais um ministro do STF a votar contra este absurdo, essa tese esdrúxula de que Forças Armadas teriam poder de moderar conflitos entre poderes, teria esse poder que não é outorgado pela nossa Constituição. É uma invenção da extrema-direita para tentar justificar uma tentativa de golpe. Tornou-se público o voto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a respeito da ação do PDT, que busca delimitar as interpretações acerca do papel das Forças Armadas e da atuação militar no contexto constitucional. O objetivo da ação é descartar a interpretação bolsonarista do artigo 142 da Constituição, segundo a qual as Forças Armadas reeditariam em plena democracia o famigerado poder moderador dos tempos do Império. Isso é tão absurdo, gente. A gente ter que discutir sobre isso, o STF estar perdendo tempo para debater esse assunto, é muito absurdo. Isso é uma coisa que não tem qualquer questão a ser discutida. É tão fácil de saber que isso não tem respaldo no texto constitucional, mas são efeitos colaterais do bolsonarismo. Diante disso, tá lá a Suprema Corte discutindo um assunto que jamais deveria entrar em pauta. Moraes deu o seu voto em plenário virtual na última sexta-feira e detonou a tese. Ele foi o nono ministro a votar a favor da ação do PDT e contra a tese bolsonarista. O placar está em 9-0. Eu suspeito que vai ser um 11-0. Será unanimidade. A decisão por jogar no lixo a tese do poder moderador das Forças Armadas. 11-0 e ainda tá pouco. Se tivessem mais ministros no STF, com certeza todos votariam contra. Nem o André Mendonça teve coragem de votar a favor. E eu acho que também o Cássio Nunes Marques não terá coragem de votar a favor desse. É difícil até de nomear. É uma coisa insana, minha gente. Olha só um trechinho do voto do Moraes, abre aspas. Exatamente em virtude da necessidade de garantir o Estado Democrático de Direito por meio da divisão das funções estatais em poderes civis, nunca na história de países democráticos houve a previsão das Forças Armadas como um dos poderes de Estado. Ou mais grave ainda, como se pretendeu em pífia, absurda e antidemocrática interpretação golpista, nunca houve a previsão das Forças Armadas como poder moderador, acima dos demais poderes do Estado. Fecha aspas, diz trecho do voto de Moraes. O Moraes definiu bem. As palavras que eu queria dizer, o Moraes disse com toda consciência e com toda certeza. Tese pífia, absurda e antidemocrática. Perfeito. Nada a acrescentar. A nossa Constituição é muito clara, só existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Não existe poder moderador, não existe quarto poder, nada disso. São 3 poderes. As Forças Armadas são subalternas e não deve ter qualquer ingerência no trato com a democracia. Não pode se meter em eleições, não pode se meter em questões civis. Milico não apita nada, milico não dá palpite. E é óbvio que a gente tem que manter isso dessa forma num país com histórico de ditaduras militares, inclusive uma recente, não é tão antiga não. A cada ano que passa, vai ficando mais distante da época da ditadura militar, a gente tem que rememorar. Inclusive, é um erro do governo Lula essa ideia de esquecer a ditadura militar. Eu sou um apoiador de Lula, um apoiador do seu governo, estou aqui para defendê-lo, porém, quando erra, a gente tem que falar também. E no caso dessa ideia de não vamos tocar nesse assunto, é uma coisa deplorável, eu diria. Ditadura militar que durou de 1964 a 1985
deve sempre estar na nossa memória, até para que a gente não volte a viver tempos como aqueles. E nós quase entramos em outro período ditatorial, e seria ainda pior, porque se a ditadura militar foi deplorável, imagina uma ditadura bolsonarista, o país comandado pelo clã inepto liderado por Jair Bolsonaro. Pois é. Gente, like no conteúdo, comente, compartilhe, ajude a levar o canal Tony DeVito mais longe. Seguimos juntos na luta e até o próximo. Força progressistas!